Esse vídeo é pra ti, que se diz de direita, um pouco mais conservador, que fica se educando sobre a história do Brasil através de documentário feito pelo Brasil Paralelos, que acha que os bandeirantes foram alguma espécie de heróis do período da colonização, mas também é esse vídeo pra gente que acha que está mais aliado à esquerda, que se acha revolucionário por ter um pensamento decolonial e bater palma para quando tocam fogo na estátua do Borba Gato, achando que fazendo isso de alguma forma está lutando contra o homem europeu. Esse vídeo é para esses dois tipos de pessoas, porque eu acho que está mais do que na hora das pessoas finalmente começarem a entender quem foram os bandeirantes. Para além dessas figuras assim, que são feitas só para engajamento de públicos da internet, para gente que quer levar gente para a urna e votar, que no final são só isso, são construções modernas que não tem nada a ver com quem de fato essas figuras são. Então vamos refletir, vamos descobrir, vamos pensar sobre quem foram essas figuras. Em primeiro lugar, então vamos falar sobre o proto-bandeirante, vamos falar sobre a figura que foi um bandeirante antes de existir esse termo das bandeiras, que é um cara chamado João Ramalho. João Ramalho é um dos caras mais misteriosos da história do Brasil, um dos caras mais importantes para a história do país, e não porque eu estou querendo colocar uma questão política, pela questão de que muitos de nós compartilhamos DNA com esse cara daí. João Ramalho é um cara que chegou aqui no Brasil entre 1508 ou 1515, não se sabe exatamente porque ele não chegou numa navegação oficial. A gente fica sabendo do nome desse sujeito em 1531, quando um cara chamado Martim Afonso de Souza, que tinha sido enviado como líder da primeira expedição colonizadora aqui no Brasil, a primeira vez que alguém ia tentar fazer alguma espécie de cidade, assentamento, 1531. Então Martim Afonso de Souza chega ali no Planalto Paulista, que não era o Planalto Paulista naquela época, e encontrou uma tribo indígena muito grande assentada ali, que não o surpreendeu tanto assim, mas o que surpreendeu esse cara bastante é a existência de um homem branco vivendo junto com eles. Esse era o João Ramalho. João Ramalho era um português, não se sabe muito sobre ele, nem exatamente a data do nascimento, ele mesmo que falou esse nome, João Ramalho, e ele disse que estava vivendo ali com os indígenas em algum desses momentos. Algumas histórias dizem 1508, 1515. Os próprios portugueses na época não sabiam como aquele cara estava ali. E quem era essa figura? Como que ele chegou ali? Bom, só teorias. Ele pode ter sido abandonado para morrer, degredo, ou escolhido abandonar alguma navegação que estava passando pelo Brasil em algum momento pós o descobrimento em 1500. Então, por que essa João Ramalho é uma figura muito interessante? Porque nesse momento, quando Martim Afonso de Souza estava chegando aqui, esse cara já estava estabelecido, ele já tinha casado com a Bartira. Quem era a Bartira? Era a filha do cacique Tibiriçá. Esses nomes são importantes porque a maioria de nós, brasileiros, compartilhamos DNA com esse pessoal aí. Porque assim, de alguma forma que a gente não sabe explicar, a gente não sabe nem muito bem como imaginar que aconteceu, o Tibiriçá, esse cacique, poderoso cacique tupiniquim que vivia ali naquela parte de São Paulo, ele fez a Bartira, que era uma filha dele, casar com o João Ramalho. E assim, casar já é uma palavra assim, cristã, católica, então não é exatamente isso. Os indígenas viviam de uma forma poligâmica, mas assim, o ato conjugal era uma espécie de matrimônio. Então o João Ramalho não era só um cara que tinha transado com a filha do cacique. Quando ele fez aquilo de lá, ele realmente estabeleceu um laço entre os dois. E ele começou a ser tratado como filho, com obrigações com aquela tradição. Por que a gente consegue interpretar tudo dessa forma hoje em dia? Não só pelos relatos, pela forma que o sujeito vivia. Esse cara, o João Ramalho, ele andava pelado, ele nunca se converteu ao cristianismo, ele nunca parou de praticar o que os jesuítas descreviam de gentilismo, que era a poligamia típica dos nativos. Então, assim, não conseguiram descobrir muito sobre quem ele era quando ele ia viver em Portugal. E ele liderava, e o que ele tem a ver com os bandeirantes? Ele liderava aquilo que depois praticamente recebeu o nome de bandeiras, que é pegar exércitos de indígenas, entrar para dentro do Brasil, e daí naquele momento era capturar, escravizar, massacrar outras tribos de indígenas. Então assim, como esse cara conseguiu chegar a esse posto? As pessoas que conheceram ele, relataram sobre ele, diziam que ele conseguia regimentar exércitos de 2, 3 mil, 4 mil indígenas para lutar com ele. Então assim, essa visão dele não tem nada a ver com o que as pessoas iriam desenhar, pintar no século XX. É por isso que esse vídeo não tem imagens pipocando, porque a iconografia dos bandeirantes é criada de forma anacrônica, como sempre foi. É sempre as pessoas do presente projetando seus valores nas pessoas do passado. Então os bandeirantes, então o João Ramalho, se tu procurar imagens dele, todas ele vai estar vestido. E a maioria dos relatos jesuítas descreve ele como um homem
selvagem, entende? Ele estava muito mais adequado àquele estilo de vida ali, e essa prática que é muito condenável, as pessoas também não têm que entender que, tipo assim, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um processo que os próprios indígenas já faziam. Quer dizer que, sabe-se lá desde quando já estava rolando esse tipo de processo, e com a chegada, com o aumento das navegações aqui pelo Brasil, só aumentou mais a ideia de capturar indígenas que daí tu podia vender. Então, assim, não é assim. Hoje em dia a gente tem que desconstruir a visão de que era uma espécie de um único homem branco chegando aqui, já alterando o funcionamento de uma tribo indígena. Por que o cacique ia se submeter a ele? E por que os indígenas iam seguir ele se ele não estivesse mostrando aquilo que o cacique esperava de alguém que tinha casado com a filha dele? Que é fazer relações diplomáticas com as outras tribos, mostrar liderança, mostrar coragem, batalhar, capturar, escravizar, subjugar as tribos alheias, mostrar força. Então, assim, ele não estaria nessa posição que ele estava quando o Martim Afonso Souza chegou, se ele não tivesse feito por merecer. Não é aquela ideia que depois, lá no século XVIII, ia sair um livro chamado Robson Crusoe, do homem branco, assim, levando cultura e conhecimento, sabe, sobre uma pessoa indígena primitiva, ou também que nem um pessoal hoje em dia, geralmente mais alinhado à esquerda, que na tentativa de humanizar o índio, enxerga ele como um agente passivo da própria história, como se o Tibiriçá não tivesse escolhido fazer esse matrimônio entre as duas famílias. Imagina o que esse matrimônio causou. Ele causou o que a gente chama da miscigenação brasileira, que também o pessoal da esquerda tem aquela narrativa que é tipo assim, a miscigenação aconteceu majoritariamente por causa de estupro. Isso daí, tipo assim, é uma afirmação que, se tu entende como a história é feita e analisada, é uma afirmação muito abrangente, alarmista, não tem como tu falar exatamente isso. Agora, que houve estupro na miscigenação brasileira, houve, mas esse próprio processo, que já estava rolando desde que o João Ramalho chegou aqui, antes do colonialismo. O colonialismo chega em 1531, o João Ramalho chega entre 1508 e 1515, assume-se. Então ali, ele já foi colocado nessa posição, não era um homem branco chegando e botando um monte de índio sob o controle dele. Por que ele se aproximou do cacique? Por que o cacique viu nele um homem que podia casar com a filha dele? Porque era isso, é também toda essa história. Os indígenas praticavam algo que depois, hoje em dia, nós escrevemos como cunhadismo, que era essa ideia de que o cunhado dele entrava para a família dele. Então, assim, essa história que também foi simplificada e distorcida, como assim, os portugueses chegavam aqui e davam um espelho e os índios ofereciam as mulheres dele. Isso deu uma completa distorção, uma estupidez de quem não sabe como é que aconteceu e não consegue colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando Martim Afonso de Souza chega aqui, quem manda no Brasil é os índios. E por um acaso, junto com os índios, tem um cara chamado João Ramalho. Índios, indígenas, povos originários, tupiniquins, sabe-se lá o nome específico da tribo que abraçou o João Ramalho. Mas assim, eles escolheram, eles foram agentes ativos, eles não estavam, tipo assim, sendo iludidos, manipulados. Para eles fez sentido aquela aliança. E daí, quando chegou essas pessoas portuguesas aqui, fez sentido o João Ramalho e o Tibiriçá se utilizarem tipo, da figura dele para aumentar a própria força dele em toda a geopolítica indígena que acontecia ali. Que já tinha guerras, já tinha batalhas, já tinha escravização de povos aqui. O povo tupi era guerreiro, era batalhador. Não era um povo pacífico. Tinha tribos mais pacíficas. Geralmente elas se davam mal nessa batalha. Assim como tinha tribos mais selvagens, muito menos assim sociáveis do que essa daí. Então assim, como que o João Ramalho chegou no Brasil? Como que ele começou a miscigenação? Porque tão logo ele casou com a Bartira, ele deve ter começado a gerar filhos com ela. E da mesma forma ele começou a gerar filhos também com outras indígenas, porque aqui não tinha essa história de monogamia. Então assim, isso daí quando chega o Martim Afonso Souza, os filhos do João Ramalho, que já são o que a gente chama de mestiços, que na época eram chamados de mamelucos, filho de pai português com indígena, já estavam, sei lá, se tornando jovens adultos, já sabiam o processo de ir para o interior do Brasil, capturar indígena para vender, que isso basicamente é o que ia ser chamado de bandeira, esses grandes exércitos que iam para o sertão do Brasil. Por sertão a gente quer dizer o interior do Brasil, entendem? Entrar para dentro, sair da costa, não é trabalho fácil, não é qualquer pessoa que pode fazer fisicamente, estrategicamente, sabe? É um processo que demora 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então o João Ramalho, nessa definição, é extraordinário. Todos os indígenas que iam junto com ele fazer esse processo, por mais bárbaro e horripilante que seja, por definição eram homens extraordinários. Eles caminhavam muitos e muitos quilômetros por dia numa mata fechada, sabe-se lá que espécie de animal, que espécie de doença tinha por aí. Então assim, todas as pessoas que conseguiam fazer isso, é óbvio que não devia ser um passeio no parque. É óbvio que devia ter morte, perda, doença.
dificuldade, fome, um monte de coisa acontecia nesse processo para capturar. Mas também é para entender que todas as pessoas, de todas as etnias, foram agentes ativos do que estava acontecendo. A miscigenação não acontece única e exclusivamente porque o homem branco subjugou. Isso foi um matrimônio que foi feito, sabe? E o quanto que esse sexo era consensual, olha, daí a gente tem que questionar como é que era a consensualidade dentro das próprias tribos, dos povos originários do Brasil. Então, assim, é algo muito mais complexo, e essa narrativa de que os bandeirantes estavam aqui para fazer a colonização, ou eles estupraram todas as mulheres, é uma grande distorção do que realmente estava acontecendo e do que era esse homem. Esse homem que era a mistura de talvez uma forma de pensar europeia original, mas um estilo de vida brasileiro, ambientado às necessidades brasileiras. Entende? Tanto é que o João Ramalho nunca foi descartado, e ele nunca foi substituído até o dia que ele morreu, no sentido assim, o próprio Martim Afonso de Souza, conforme ele também era um homem esperto, ele estava acostumado a navegar, um homem também truculento, com um monte de defeitos morais que nós podemos julgar, mas um homem firme. Os primeiros caras a chegar aqui no Brasil não eram pessoa qualquer, para sobreviver a uma navegação e conseguir fazer esse tipo de intermédio. Então, assim, logo ele percebeu que quem detinha o poder da força era o João Ramalho, e é por isso que ele recebeu títulos, entendeu? Ele recebeu condecorações, deram pedaços de terra, porque conforme começou essa expansão, permitida por eles, aceita por eles também. Não foi porque, tipo assim, os indígenas não puderam ter feito nada. Podiam ter massacrado os portugueses e botaram eles para correr, mas houve negociações, entende? O que houve de negociações? Tu acha que a tribo liderada pelo Tibiriçá e pelo João Ramalho não gostavam de ter acesso às armas portuguesas, os arcabuzes, os mosquetes, as espadas, para depois utilizar para matar outros indígenas por aí? Então, assim, também tem uma visão de gente de esquerda moderna que vê esse cara, o João Ramalho, como uma espécie de índio entreguista, como se ele tivesse traído seu povo, sendo que, tipo assim, do que vocês estão falando, assim, ó, seu povo, tu está juntando uma série de tribos com muitos laços históricos, muitos envolvendo guerra, disputas acirradas por território, enfim, tragédia mútua. O povo, só porque eles têm alguma semelhança física, alguma coisa desse tipo. Então, assim, não dá pra dizer que esse processo que hoje em dia define como assimilação, sabe? A verdade é que sim, eventualmente a cultura majoritariamente tupi desapareceu, mas a verdade também é que o DNA ficou perpetuado, que a gente reconheça os nossos traços e não, que a gente consiga perceber os elementos da nossa cultura ou não, que foi perpetrado justamente por essa cultura. E por que os bandeirantes tiveram que ser transformados nessa espécie de heróis do século XX? Porque ali no século XX que São Paulo ia começar a se tornar protagonista da história do Brasil. Né? São Paulo nunca foi capital, mas só no século XX que ela vai se tornar realmente uma cidade importante. Antes disso era Salvador, era Rio de Janeiro, as cidades importantes do ponto de vista político e econômico desse país. Então no século XX tinha pessoa que queria traçar sua ancestralidade para as figuras que estavam em São Paulo ali antes dos outros. Aí eles descobriram essas figuras, os bandeirantes, que não tinham nem esse nome. Nas figuras contemporâneas, os bandeirantes, para começar, eles eram analfabetos, a sua maioria. Eles não escreviam. Então, a gente tem pouquíssima coisa escrita para os próprios bandeirantes. Alguns já no final desse fenômeno, lá pelo século XVIII, daí, depois que o João Ramalho já estava morto e enterrado, que foi só aí que ele saiu dessa posição de líder ali de São Paulo. Né? Um líder guerreiro, sabe? Um líder guerreiro tribal, era isso que ele era. Um líder guerreiro tribal. Tu acha que isso não tem nada a ver com o que eu falei? Tem tudo a ver com o que eu falei, entendeu? Era o que ele fazia, ele ia para o interior matar, escravizar gente. É isso que as tribos guerreiras ao longo da história da humanidade fizeram. Um monte de gente, em vez de fazer agricultura, a ideia deles é a gente sai por aí fazendo um exército, mata as pessoas, pega os espólios e vamos em busca do próximo lugar para matar e saquear. Isso não foi inventado pelo João Ramalho. Ele se adequou a um estilo de vida indígena. Só que conforme os portugueses chegaram aqui, esse estilo que o João Ramalho tinha se adequado ia aumentar por várias questões históricas complexas de colocar nesse vídeo aqui também, entende? Mas o ponto é esse. Tá, o João Ramalho morre ali no final do século XVI, lá por mais ou menos 1580, provavelmente com uns 90 anos de idade. Ele morreu por causas naturais, digamos assim. Portugal nunca dispôs dele, porque tinha fontes que conheceram ele já velho, que falavam várias coisas bem assim, impressionantes. Tinha gente que dizia que ele não tinha um fio de cabelo branco na cabeça com mais de 60 anos de idade, que ele caminhava 70, 80, 90 km por dia, o que a gente assume que era uma espécie de exagero, mas quer dizer que ele caminhava muito, né? Eles caminhavam descalço, até os outros bandeirantes, todos descalços, porque pensa como é que tu vai andar com uma bota de couro rústica, que eram os que existiam na Europa naquela época, no Brasil tropical. Não ia dar, a bota ia estragar, apodrecer, ia entrar lama para dentro, tu ia ficar com o pé cheio de bolha, não ia dar certo. Então, eles se adequaram ao estilo de vida das pessoas que moraram aqui, que era andar descalço. Então, assim, eles faziam todo esse trajeto imenso, caminhando muito por um monte de terra tão difícil de andar que a maioria dos lugares nem dava para ir a cavalo. Então, mesmo depois que os europeus trouxeram os cavalos para cá, não foi qualquer lugar do Brasil que pode andar a cavalo. Tá, então os bandeirantes é esse fenômeno que começa a acontecer mais no outro século,
que é basicamente a mesma história. Não só pessoas descendentes já do João Ramalho, então eles já eram mestiços, era o que na época era chamado de mameluco, né? E eles lideravam esse exército, que a minoria era mameluco também. Esse outro comportamento tribal diferente do que a gente enxerga no português típico, que muitas vezes não reconhece um filho mestiço, isso não tinha nada a ver na época. Os filhos homens dele iam fazer o que ele fazia, que é caçar indígena, caçar outras tribos, entendeu? Então assim, era uma tradição de clã, dinástica, outra espécie de pensamento. Então ele colocava os filhos homens dele, assim como as filhas mulheres serviam para quê? Para casar com indígenas de outras tribos. Porque daí tu pega um indígena bom, forte, valente, filho de outro índio importante, renomado de uma tribo ali, e ele vem pra cá, e ele vai lutar pela tua tribo, ele vai viver pra tua tribo da mesma forma que o João Ramalho vivia, entende? Então, esse processo de oferecer a mulher é muito mais complicado, é uma aliança de sangue, não tão diferente, honestamente, do que rolava nas próprias alianças reais na Europa, nesse sentido, né? Fazer laços sanguíneos que perpetuam o poder entre figuras de força. Então isso acontecia também na tradição indígena. Então essa ideia de estar transando com a mulher indígena era meio que, na visão deles, estava estabelecendo um laço, e muitas pessoas percebiam assim, sabe? Por que o João Ramalho preferiu trocar o estilo de vida que ele tinha antes, se ele foi jogado para morrer, ou se falaram, olha, espera aqui, quando a gente chegar a gente faz intercâmbio, mas no meio do caminho ele falou, vai se fuder, eu vou viver que nem índio, quem sabe foi assim que ele pensou, entendeu? Mas enfim, aí então, esses já, os bandeirantes mesmo já eram muitos portugueses também, que muitos estavam vindo para o Brasil nesses primeiros séculos, conforme foi dando certo a colonização, mais gente ia vindo. Mais gente ia tentar a sorte aqui, numa terra selvagem, as pessoas sabendo que era selvagem, não achavam que ia ser um passeio, mas estava disposto a tentar viver aventuras. Né? E aventuras era, tipo, matar gente, escravizar gente, sim, mas no meio do caminho não era qualquer pessoa, entende? Isso não tem nada a ver com bater palma e celebrar e achar uma pessoa fantástica, mas reconhecer que não era uma pessoa normal, as pessoas normais estavam tentando outros estilos de vida menos arriscados. Então, assim, muitos eram portugueses que vinham para cá, mas outros também já eram esses descendentes do João Ramalho, que continuavam essa tradição. E os próprios portugueses novos que chegavam se adequavam à cultura de quem estava aqui. Não era eles chegando impondo alguma coisa, no máximo traziam um pedaço de tecnologia nova, uma nova arma, uma nova ferramenta para utilizar no campo, porque eles viviam em São Paulo, que na época não se chamava São Paulo. Se eu não me engano, até era São Vicente de Piratininga, mas eu posso ter errado o nome do principal assentamento bandeirante, que existiu praticamente até quando foi tomada, lá pelo século XVIII, quando já estava vindo muito mais gente mais rica e poderosa para cá, e finalmente os colonizadores tinham mais poder do que esses exércitos informais que comandavam esse Brasil quase medieval, já era a Idade Moderna, né? Mas o tipo de batalha que eles faziam era quase medieval. O mosquete, o arcabuz disparavam um tiro, e bem dizer, só os mamelucos, que eram 10, 20 por exército, utilizavam, a maioria dos exércitos, que era feito por 1.000, 2.000, 3.000 índios, travavam batalha de campo mesmo, tipo de campo não, era estratégia de guerrilha, que eles também aprenderam com os indígenas, sabe? Enquanto lá na Europa já tinha se consolidado aquela história daqueles grandes batalhas campais com os exércitos e as armaduras pesadas, aqui no Brasil não só era um clima tropical muito mais quente, então provavelmente eles não usavam quase nada de vestimenta, no máximo alguma coisa que utilizasse para refletir ou repelir flecha, que era o que eles teriam que tentar tancar, digamos assim, aguentar, sobreviver, né? E todos eles descalços, sabe? Se te usavam alguma espécie de calça, tanga, alguma coisa para cobrir a parte de baixo, quem falava deles estava muito preocupado em falar que ele estava matando jesuíta, sabe? Porque também tinha isso, eles viviam completamente à margem da lei, eles eram um estilo de vida predatório, bem diferente do colonizador típico mesmo, na realidade, entendeu? No sentido assim, que tipo, o colonizador não mata e tal, mas é que eles não estavam fazendo esse estilo de vida para avançar a coroa portuguesa. Eles não estavam fazendo isso daí. Eles estavam fazendo esse tipo de coisa simplesmente para estabelecer, para conseguir o seu sustento, que na época era capturar gente para vender até o século XVIII, quando começou a ser substituído, bem dizer, pela escravização de povos africanos. Então tem todo esse contexto que é macabro, é fúnebre, que não é para ser celebrado, mas nesse vídeo não tem nada a ver sobre celebrar, para resgatar a memória, para a gente entender de fato quem foram esses sujeitos, que nós temos o DNA, que nós temos o sangue, porque no final das contas é isso. Esse foi o pessoal que foi dominante, se reproduziu, sabe? E o sangue deles continuaram por aí, inclusive muitos de nós, sabe? Muitos deles iam para o Rio Grande do Sul, e quando eles iam fazer essas bandeiras, que daí era esse nome, por que o nome era bandeira? Na época não era muito consolidada a ideia de bandeira que a gente enxerga hoje em dia. Bandeira era porque, enquanto eles estavam fazendo essas grandes viagens daí, eles colocavam essas bandeiras que dizem que é uma explicação mista, até parece, porque bandeira era uma expressão militar portuguesa, mas também
tinha a ideia de que os indígenas faziam uma espécie de grandes tendas para descansar conforme eles estavam fazendo esses trajetos, que eles faziam antes dos portugueses já fazer aqui. Depois ele simplesmente se acostumou e chegou a um ponto que era tradição. Era a tradição do povo paulista, que era assim que ele era chamado, paulista. Na contemporaneidade não tinha o nome Bandeirante. Bandeirante foi o nome dado no século XX por essas pessoas que descobriram que eram parentes deles. Descobriram que eram parentes deles e começaram a romantizar e fazer ele ser uma espécie de herói e tudo mais. Porque muitos deles recebiam títulos, muitos deles lutavam pelo exército português, mas por quê? Porque eles eram numerosos, eles eram mercenários, entende? Então muitas vezes eles eram contratados. Eles eram contratados pela coroa para lutar contra os exércitos espanhóis, por exemplo. Porque durante séculos os exércitos bandeirantes eram mais numerosos, tinha mais gente do que os exércitos portugueses. Então, assim, durante muito tempo, eles detinham mais poder do que a coroa em toda a região de São Paulo e em vários outros lugares. E eles fizeram várias coisas que, quando eu não entendia muito bem o que era o bandeirante, eu não entendia. Porque eles destruíram as missões do Rio Grande do Sul, na Argentina, no Uruguai, que não tinha nenhum desses nomes assim nessa época, mas na região geográfica, as missões jesuítas que tinham sido feitas por padres espanhóis com os índios guaranis. Tem várias explicações, inclusive outra, além dessa que eu descobri recentemente, que daí eu vou ter que guardar para outro vídeo, vai ser um gancho também. Esse vídeo aqui eu já vou ter que encerrar, tem mais coisa para estabelecer, mas o ponto era destacar bem assim, ó, destruir por completo essa visão do que foi o fenômeno bandeirante. Toda essa expansão que eles ajudaram o Império Português a fazer, a razão do Brasil ser tão grande, maior do que deveria, porque eles fizeram essas delimitações da marra, mas não porque eles estavam conquistando terra, a mando da coroa, eles estavam indo aos seus próprios interesses, assim como foram eles que descobriram as minas de ouro, por exemplo. O Borba Gato é o cara que vendeu o segredo das minas de ouro para a coroa portuguesa. Então, assim, os caras vão queimar a estátua dele achando que isso quer dizer que ele estava ajudando Portugal ou que ele tinha alguma aliança com o estilo de vida português. Cara, eles foram os primeiros brasileiros, no sentido de que, assim, antes de começar o colonialismo português, um homem português chegou aqui. Pode ser que ele tenha sido judeu também. Esse deu uma coisa que eu vou abordar, que recentemente estou descobrindo isso também, vai ligar os últimos vídeos do canal, né? Mas muitos bandeirantes eram judeus e outros podem ter sido. Muitos confirmadamente eram judeus, e eu vou falar isso provavelmente no próximo vídeo deste canal. Mas o João Ramalho em si, esse nome pode ser um nome de cristão novo, porque assim, a gente tem que entender bem esses fenômenos. O fenômeno da expulsão dos portugueses de Portugal é 1497. Só que nem todos foram expulsos, outros foram convertidos. O descobrimento do Brasil é 1500, 3 anos depois. Por essa razão, muitos judeus, muitos cristãos novos, estavam dispostos a tentar viver no Brasil, para fugir da Inquisição, para fugir da perseguição. Então, assim, João Ramalho pode ser o novo nome dele, que ele tinha um novo nome judeu. Né? Inclusive tem argumentos, que isso daí foi uma grande discussão no século XX, entendeu? Foi uma coisa bem... E ainda é uma das possibilidades mais fascinantes, porque o próprio João Ramalho é muito mal compreendido. Aí tem gente que fala que talvez seja por isso que ele nunca se adequou ao estilo de vida dos jesuítas, talvez seja por isso que os jesuítas sempre ficaram bravos com ele, que ele nunca quis voltar a se vestir, porque assume-se que quando ele vivia em Portugal ele se vestia. Mas desde que os jesuítas chegaram, sempre reclamaram dele, sempre reclamaram dessa coisa da poligamia. Ele nunca se adequou à igreja. Então, quem sabe ele poderia ser judeu, porque ele sendo judeu nesse contexto, faria todo sentido ele estar ressentido com a igreja. Aí as pessoas que argumentam contra dizem que ele jurou uma espécie de missa em algumas ocasiões. Em primeiro lugar, as pessoas dizerem que o cara fez tal coisa, não quer dizer que ele fez. Então podemos dizer isso. Pode ser simplesmente uma não verdade. Em segundo lugar, antes de dar o segundo argumento de por que ele pode ter feito isso também, eu vou sustentar. Tem uma questão que dizem que ele era analfabeto, mas uma assinatura dele parece uma letra do alfabeto hebraico. Aí gente que não quer acreditar que é essa letra do alfabeto hebraico, que é uma espécie de C, só que é o contrário. Porque tem alguns documentos que ele assinou e ele assinava só com essa letra, que era o C ao contrário. Aí tem gente que diz que pode não ser a letra do alfabeto hebraico, pode ser só um símbolo rústico de alguém que é analfabeto mesmo. Só que tem uma questão, se eu sou um judeu nesse contexto, assim, ó, se ele foi obrigado a se converter em 1497, ele ainda sabe disso tudo. E se ele era um judeu pobre qualquer, ele não era um dos membros da elite judaica, que nem eu estava falando recentemente que existiram nos últimos vídeos, ele não tem porquê que as pessoas, ele não quer que as pessoas pensem nele como judeu. Então ele já tem um nome de português que não tem como eles saberem se é de português ou não. Justamente por isso que eles recebiam esse nome, para diminuir a chance de descobrir se o cara era judeu ou não.
Se ele bota o símbolo lá que é do alfabeto hebraico, ele pode até colocar, porque eu acho que ninguém vai saber o que é. Em segundo lugar, não tem como saber se ele não sabia escrever, ele pode só não estar querendo escrever. Ele pode só não querer estar mostrando que ele tem uma educação formal, porque, tipo, ele já se adequou ao estilo de vida, ele vive outra realidade, ele já tem poder, influência, ele não tem que provar nada pra ninguém, entendeu? Então, assim, e talvez ele nunca nem tenha sido judeu, ele tinha sido um cara secular, ou talvez ele tenha abraçado a religião indígena, que ele estava vivendo lá mais de uma década lá, 20 anos talvez. Então, assim, muitas possibilidades acerca de a etnia dele. Mas que ele era um português é quase certo, mas agora ser português já nessa época não quer dizer muita coisa. Pode ser de várias etnias, entende? Então, assim, esse João Ramalho é o cara que começou a miscigenação no Brasil. E essa miscigenação foi voluntária, foi consensual. Julgar o Tibiriçá por estar vendendo o povo dele, entregando o povo dele, sem entender a realidade pragmática do contexto, é tu estar vendo o resultado e saber o que aconteceu e dizer que todos os índios tinham que se abraçar, impedir o avanço do homem branco, mas é que nunca foi exatamente assim. Nunca foi, entendeu? Começou essa miscigenação, então, tipo assim, esse pessoal se enxergava como uma tribo, da mesma forma que 150, 200 anos depois. Qual é a visão dos bandeirantes dele? Eles se enxergavam como as pessoas legítimas daquele território, porque eles sempre estiveram lá, entendeu? Os pais dele já estavam lá. Os pais dele eram o Tibiriçá, era o João Ramalho, mas também era o Tibiriçá. Eram os donos legítimos daquela terra. Então eles nunca se sentiram ocupantes da mesma forma que o resto dos colonizadores nunca enxergaram eles como pertencentes à própria cultura. Nunca falavam que eles agiam de acordo com a cultura cristã. Isso explica esse movimento deles terem destruído lá as missões, mas isso aqui eu com certeza tenho que guardar no próximo episódio para falar do homem por trás da destruição das missões, que era um bandeirante que fez a primeira bandeira com esse nome mesmo, mas que era praticamente aquilo que o João Ramalho já estava fazendo 100 anos antes, que é viajar para o interior do Brasil, capturar índio, matar índio e depois trazer eles para a costa, alguns ficar convivendo com vocês, porque também a própria noção, essa própria palavra escravo, que eu tenho que guardar para outro vídeo também, porque a própria palavra escravo é utilizada ao longo de toda a história, mas não nem a relação das pessoas com esse título de escravo não é a mesma coisa lá na história. E isso tem que ser levado em consideração para a gente conseguir entender muitos fenômenos que as pessoas entendem muito, muito mal, porque são complexos mesmo. Mas eu espero que com esse vídeo ficou longo, esse canal só faz vídeo longo, porque não tem como falar a verdade das coisas com minúcias. A verdade não é fácil de entender, fácil de digerir. A gente tem que entender vários elementos para conseguir entender, porque isso é muito mais provável do que as baboseiras que os outros falam. Então, assim, toda a iconografia bandeirante é mentirosa. Aquelas imagens que a gente vê dos bandeirantes é mentirosa. Inclusive, para ser mais honesto ainda, os bandeirantes tinham roupas, mas eles só usavam em comemorações. A vida do bandeirante era ficar 2, 3, 4, 5 anos por aí, vivendo loucuras, barbaridades, matando gente, escravizando gente, vivendo muita aventura real, pelo sentido literal da palavra, e depois voltando para a costa, sabe? Então, assim, esse ambiente ele também mostra muito a noção da mulher, a mãe indígena como administradora do ambiente familiar, a gestora da casa, a que cria as crianças, a que educa as crianças também, questiona até essa questão do papel da mulher na família, e que questiona também, que mostra que a mulher paulista, que é a mulher bandeirante, não era a mesma coisa que a mulher cristã típica também, porque nem cristã era, entende? Então, assim, enxergar, se tu queimar a estátua do Borba Gato, achando que tá queimando a estátua de um cara europeu, branco, representando a cultura, cara, a pele dele até pode ser branca, e talvez nem era, talvez ele já era bem mais mestiço, bem mais mulato, porque na época eles usavam essa palavra, mameluco, entendeu? Filho de pai branco, pai português com mãe indígena. E daí depois, assim, ó, pensa que os filhos de João Ramalho já não eram, tipo, eles já eram mamelucos. Então o próximo filho que eles tivessem, se fosse com uma outra criança mameluca, ou se fosse com uma mulher 100% indígena, já era mais indígena do que branca. Se tu for pensar dessa forma reducionista do que é ser de uma raça, que não é só isso. Não é só esses elementos tão simplistas assim. Por isso que os bandeirantes tinham uma cultura à parte. Era uma cultura predatória, muito interessante, muito comparável a outras culturas que existem no mundo que a gente exalta e admira. E não, eu vou até corrigir, não é admira como se as pessoas batessem palma. Porque tem uns moralistas que fazem essa interpretação errada, dizendo que a gente admira mafioso, viking, pirata, esse tipo de coisa. As pessoas não admiram, mas é que esse estilo de vida fora da lei, à margem da lei, é mais interessante porque a nossa vida é normal, a nossa vida é cotidiana. Então, assim, eu quero que o povo brasileiro tenha essa mesma relação com os bandeirantes, porque eles eram isso. Eles eram guerreiros bárbaros do sertão. Os homens, assim, truculentos, selvagens, mas, assim, extraordinários,
que são comparáveis aos piratas e os vikings, não equivalentes, comparáveis, entendeu? Culturas de predação, do saque, de matar, roubar e escravizar, entendeu? E depois, no caso deles, eles voltavam para São Paulo. Os piratas viviam em alto mar, entre aspas, mas eles tinham ilhas de base, na verdade, né? Os vikings voltavam para a terra dele também na Escandinávia, mas agora... E os paulistas faziam a mesma coisa. Eles ficavam 2, 3 anos fazendo essas longas bandeiras, porque não era um trabalho fácil, e demorava para valer a pena voltar para casa, não valia a pena ir, voltar, porque era muito trabalhoso. Então eles ficavam nesses longos trajetos, muitos morriam, os que sobreviviam contavam histórias para viver, mais ou menos isso, sabe? Então, assim... É uma parte da cultura brasileira muito interessante, muito selvagem, que muitos de nós carregamos o DNA deles, sim. Então isso é uma questão pragmática, é honrar a história pelo que ela é. E eles não eram esses heróis da independência, esses heróis da... Independência não, né? Eles não eram esses heróis da colonização, nada disso. E eles também não eram esse homem branco, sabe, dominando pela branquitude. Eles são os primeiros brasileiros, sabe? O primeiro resultado cultural dessa pessoa que ele era... de origem portuguesa, alguns já tinham nascido aqui, mas outros vieram de Portugal, então origem portuguesa, então assim, uma criação, uma educação, uma formação cultural talvez, mas que rapidamente chegando no Brasil se adaptava à realidade do Brasil e se adequava aos valores, os costumes e as práticas culturais do Brasil, que era aquela dali, as casas dos bandeirantes, que as mulheres mesmo moravam com os filhos, e o lugar onde eles moravam de fato, tinham pouquíssimos móveis, tinham redes, que era um costume totalmente brasileiro, nada a ver com Europa, a vestimenta mesmo, que eles usavam só em casamento, então eles tinham roupas, eles tinham calças, e eles utilizavam em festas, da mesma forma que o trabalhador moderno tem o seu trabalho de dia a dia, o seu uniforme, que no caso deles era andar descalço, muitas pelado ou quase pelado, e tinha roupa de usar no casamento, numa festa da comunidade, quando eles estivessem de volta lá, já que era pouco, entende? Então assim, não precisa admirar eles, assim, bater palmas, celebrar, mas entender pelo que eles foram, sabe? Não foram heróis assim que estavam fazendo isso para avanço da nação brasileira, mas estavam defendendo seus interesses, do seu povo, que era um povo numeroso, sabe? Uma cultura que estava se impondo na marra, na força, como vários outros povos guerreiros fizeram antes, que em algum momento também foram tirados da história, que serve outro vídeo também para falar sobre quando que eles foram expulsos de São Paulo e outras famílias começaram a tomar conta e tudo mais, né? Mas é isso aí. Quem viu esse vídeo então fica antenado no próximo vídeo do canal, que com certeza vai falar sobre isso também, tem muito mais coisa para falar. E quem gostou, deixa um like, se inscreve no meu canal se está assistindo no YouTube, e deixa um like e passa a me seguir se está assistindo no TikTok. Valeu!